Muito boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, que nós possamos ter um bom aproveitamento na nossa reunião de hoje. Hoje nós vamos iniciar, hoje 4 de julho de 2022, nós vamos iniciar o estudo da reencarnação. Na sequência do estudo que nós estamos nos propondo a realizar, e já estamos realizando desde o ano passado, dos 15 princípios fundamentais da doutrina espírita. Fechamos na semana passada a lei de causa e efeito. Fechamos nada, né? Interrompemos o estudo para que a gente pudesse partir para um assunto novo. E hoje nós vamos entrar nesse assunto novo, que é a reencarnação. Novo nada, assunto antiquíssimo, milenar, assunto que vem sendo debatido e discutido aí por tanto tempo e por tantas escolas religiosas, por tantas correntes de pensamento. Alguns aceitam, outros não, ainda não encontraram os fios para ligarem, para poder aceitar a reencarnação. De todos os princípios fundamentais, talvez esse seja aquele que mais chama a nossa atenção para uma reflexão mais aprofundada, para uma análise mais minuciosa, para que a gente possa admiti-la. E, dentro disso, o valor principal é a lógica. Mas antes, vamos fazer a nossa prece, para a gente poder iniciar a nossa reunião, sintonizando-nos todos nós com os amigos espirituais, com Jesus, com Deus nosso Pai, enchendo o nosso coração de gratidão. Obrigado, Pai, pela vida que o Senhor nos dá, pelo provimento dessa vida. Obrigado, Senhor Jesus, pelas oportunidades que o Senhor nos concede, pelo amparo, por ser nosso guia, nosso exemplo, nosso modelo. Obrigado aos amigos espirituais, verdadeiros responsáveis por esse nosso encontro, por essa tarefa. É na certeza de que estão conosco que nós estamos pedindo permissão para iniciarmos o nosso estudo dessa noite. Gratidão, gratidão e gratidão. Que assim seja. Então, reencarnação. Reencarnação. De novo. Quantas vezes? Não sabemos. Não nos é dado saber. Kardec fala muito isso, os Espíritos falam muito isso em respostas a coisas que não nos é dado saber, lá no Livro dos Espíritos. Isso não vos é dado saber. Ou seja, não temos dados para saber isso. Mas, porque aqui nós temos certidão de nascimento, né? A gente sabe quando foi que a gente nasceu, quanto tempo a gente já viveu, quantos dias, quantas horas, quantos minutos, quantas noites, e etc, etc. Mas espiritualmente nós não temos esse dado. Mas nós temos, analisando, uma certeza. Nós já tivemos muitas encarnações. Para a gente, segundo o que temos aprendido com o Espiritismo, para a gente chegar nesse nível de maturidade que nós chegamos hoje, intelectualmente e moralmente também, comparado com níveis bem inferiores que nós já vivenciamos como humanidade, a gente precisa de ter tido muitas e muitas oportunidades. Então, é nessa linha que a gente vai começando a conversar sobre reencarnação, para a gente entender a própria vida, o próprio Deus, e se entender nesse contexto no qual nós estamos inseridos. E por que estamos inseridos nesse contexto, da forma como estamos inseridos. E por que as coisas são como as coisas são, e por que elas são do jeito que elas são. Isso diante de um perfil divino que nós estamos começando a descobrir agora, de um Deus que precisa de Deus, que precisa de ser compreendido por nós de forma bastante coerente. O fato é que a gente tem focado em Deus e assimilado Deus, e visto Deus, entendido Deus, compreendido Deus,
de forma meio atabalhoada, vamos chamar assim, meio equivocada, meio enganosa. E na questão 12 do Livro dos Espíritos, Kardec traz para nós a pergunta, a lista, aliás, dos atributos da divindade. E nós, para entendermos reencarnação, como para entendermos tudo nessa vida, para entendermos Deus, para termos uma imagem de Deus coerente, nós precisamos de concebê-lo como soberanamente justo e bom. Então, não vamos procurar justificar a reencarnação, definir a reencarnação com palavras. Palavras, muitas vezes, não definem muito bem da forma como deveria definir. Vamos começar a raciocinar para a gente entender reencarnação, mas tomando como fundamentação esse Deus com esse fundamento, com esse atributo: soberana justiça e bondade. Porque se alguém tiver mais bondade, mais justiça do que Deus, esse alguém é que seria Deus. É esse argumento que Kardec utiliza para trazer para nós os atributos de Deus. Um outro atributo de Deus que ele traz para nós é que Deus é eterno. E que não teve início e nem terá fim. Isso é ser eterno. Nós, espíritos, somos imortais, porque nós tivemos o início, que foi exatamente o momento que nós somos criados por Deus. Mas aí, como entender isso, que alguém pode existir não tendo tido início? Então, Kardec vai pelo raciocínio, que é a reencarnação também, nós precisamos ir pelo raciocínio. Kardec vai pelo raciocínio, argumentando assim: se existe alguém antes de Deus, criador de Deus, esse alguém é que é Deus. Que seja capaz de criar Deus, então esse alguém é que é Deus. Então Deus não pode ter tido um início, porque para ele ter tido um início, ele não pode ter vindo do nada, porque o nada não cria nada, o nada por si só é o nada. Então para ele existir, ter tido um início, alguém precisa de tê-lo criado. E se alguém o criou, esse alguém é que é Deus. E assim nós chegamos a assimilação de que Deus é eterno. Vamos entender isso? Talvez não tenhamos ainda meios inteligência suficiente para entender isso. Mas, raciocinando assim, a coisa fica mais aceitável. Fica aceitável, né, na verdade. Então, da mesma forma, é a reencarnação. Olhamos para nós, olhamos para a vida, olhamos para as criaturas. Se Deus é soberanamente justo e soberanamente bom, se não, ele é soberanamente justo e soberanamente bom, como entender as diversidades e as adversidades diferentes, as adversidades diversas? Como entender a justiça divina aplicada em um que vem do útero nessa encarnação, com tantas limitações, com tantas doenças, já nasce com aquilo. Enquanto que outros nascem sãos. Como entender que alguns vêm com determinadas habilidades e outros vêm sem habilidade nenhuma? Às vezes não tem habilidade nem para aprender a escrever ou ler. Como entender que alguém, um filho de Deus, nasça cego, surdo, mudo, paralítico, ou com um, ou outro, ou com um e outros, enquanto outros nascem perfeitamente, enquanto uns são geniais, têm uma inteligência clara, enquanto outros são extremamente limitados em inteligência. Como combinar isso com a justiça divina e com a bondade de Deus para com todos os seus filhos? Eu sou filho de Deus, cada um de nós é filho de Deus, todos somos filhos de Deus. E por que alguns recebem tanto e outros recebem pouco?
Então, se a causa não está em Deus, por que ela não pode estar em Deus? Porque Deus é soberanamente justo e bom. E para a gente entender isso, nós precisamos de combinar com alguns outros princípios fundamentais. O primeiro deles é que nós somos espíritos, imortais, livres, ativos, perfectíveis. Estamos sempre em progresso, sempre buscando a perfeição. Segundo, nós somos imortais. Imortalidade, para que serve? Eu sou imortal, e daí? Para que serve isso? Como é que isso pode me ajudar a compreender a reencarnação como um recurso, uma oportunidade concedida pelo Pai, pelo Criador, a todas as suas criaturas? Como entender isso? Como utilizar a imortalidade da alma para eu entender isso? Se somos imortais, somos ativos, e se agora estamos em atividade, e se estamos em atividades diferentes e em situações diferentes, em circunstâncias diferentes, aqui tem uma razão para isso. Aí nós precisamos de também chamar o auxílio da lei de causa e efeito. Nós hoje estamos vivenciando efeitos de causas passadas. Efeitos de causas atuais também? Sim. Quando nós observamos e tomamos como referência a vida já iniciada e já bem desenvolvida. Mas quando nós tomamos como referência a vida no seu princípio, a reencarnação no seu princípio ali, no primeiro momento, às vezes a complicação vem para reencarnar, para gestar um corpo para aquele espírito, já tem complicações sérias. Lei de causa e efeito, causas anteriores das aflições. Isso o espírito precisa de ver, necessita de ver. Ele vem do tamanho que ele é, do jeito que ele é, trazendo consigo todas as deformações, todas as complicações, todos os ajustes que ele já conseguiu fazer também, naquela que é a forma desse corpo físico, que é o perispírito, que é uma criação da sua mente. Esse perispírito é que vai formatar um corpo físico. E se esse corpo físico chega aqui deformado, é porque o perispírito, a forma, não está 100% em forma. Tem furos, tem amassos, tem amassados, tem quebrados. Nós chegamos aqui às vezes furados, amassados, quebrados, entupidos, veias entupidas. Isso tudo tem registro no perispírito, como nós já estudamos anteriormente. A gente vai ver lá nos vídeos sobre o perispírito. Então há causas, e esse perispírito vai registrando o nosso histórico de vida. Isso vai manifestando e gravando no nosso perispírito, e que vai manifestar que vai expressar-se nas encarnações. Entender o Evangelho de Jesus sem a reencarnação é muito... depois que a gente descobre, depois que a gente consegue enxergar isso, é igual aquelas figuras que tem alguns detalhes ocultos, que depois que a nossa retina consegue captar aquele detalhe oculto, nós não conseguimos olhar para aquele quadro mais, naquela figura mais, e não ver aquilo que nós não conseguíamos ver. Dá para a gente compreender muito bem a dificuldade de compreender a reencarnação. Nós mesmos, todos nós aqui presentes, certamente tivemos algumas dificuldades para começar a entender isso. E hoje, nessa cadeia de valores, nessa conjugação de valores, para nos definirmos aqui agora, a reencarnação precisa de estar presente, como oportunidade divina, como exercício da soberana bondade e justiça de Deus, que ao invés de como nós imaginávamos, nos encaminhar para um castigo eterno, que nós chegamos a acreditar no inferno, Deus nos oportuniza novas encarnações, nos dá novas oportunidades,
para que a gente, lá diante da lei de causa e efeito, tenha a oportunidade de esforçar-se para reharmonizar aquilo que nós desarmonizamos nesse complexo do universo. Porque o universo é todo harmonizado segundo as leis divinas, e nós andamos desarmonizando isso. Quem desarmonizou? Eu. Quem precisa de consertar? Eu. Quem precisa de oportunidade para isso? Eu. Qual que é a oportunidade? Voltar lá e fazer de novo. Esse voltar lá e fazer de novo chama-se reencarnação. Por que reencarnação? Porque se estamos reencarnando é porque nós já tivemos encarnados em outros momentos. Questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o objetivo da encarnação do Espírito? Qual o objetivo da encarnação do Espírito? Os Espíritos respondem que nós necessitamos, que os Espíritos da codificação respondem que o Espírito necessita vivenciar as experiências da matéria. Aí a gente entende que a Trindade Universal é Deus, Espírito, matéria. Deus criou o Espírito, Deus criou a matéria. Essa relação entre matéria e Espírito, nós necessitamos de relacionar para poder vivenciar as experiências com a matéria, para podermos aprender com ela. Os Espíritos respondem três correntes na resposta. Primeiro essa. O nosso progresso não depende só da nossa vivência espiritual, depende também da nossa vivência na matéria. É isso que eles nos falam. Que o Espírito necessita vivenciar as vicissitudes da vida. Aí nós vamos ver o que é vicissitude. Contratempos, desgostos, preocupações, incômodos, desafios. Vamos achar tudo isso. Mas tem um componente que diz para nós que vicissitude é insegurança, incerteza. Nós sabemos se nós vamos estar desse jeito que nós estamos aqui agora, daqui a 10 minutos. Desse jeito aqui, algo pode acontecer daqui a 1 minuto e alterar tudo. Nós não temos essa certeza. Nós sabemos, nós temos certeza que nós vamos estar encarnados amanhã, e vamos estar mais pobre ou mais rico amanhã, mais feio ou mais bonito amanhã, mais inteligente ou menos inteligente amanhã, não sabemos. Essa incerteza que nós trazemos em nós, ela tem uma função em nós, que é nos tirar do nosso ego, nos tirar do nosso absolutismo, nos tirar do nosso da sensação que nós temos de que damos conta de tudo sozinhos e que somos senhores de tudo sozinhos. Para que precisa de provocar isso em nós? Para que a gente comece a buscar uma força maior, que é Deus. E por isso a gente está sempre focando numa força maior, numa energia maior. Olha, eu vou fazer isso amanhã, se Deus quiser. Mas a gente não pode, nessa linha de raciocínio que nós estamos trazendo aqui, não pode ser só da boca para fora, porque eu vi isso, se Deus quiser. Não, é porque a gente tem que ter essa convicção de que nós não somos autossuficientes. E que nós necessitamos dessa energia superior sobre nós, para que nós possamos realizar o que nós temos que realizar, para que nós possamos evoluir. Nós não conseguiríamos evoluir sozinhos se Deus não nos provesse de todos os recursos que nós dispomos para evoluir. Inclusive, se Deus não designasse o seu filho, um dos seus filhos maiores, o Cristo, para vir nos guiar, para vir nos exemplificar a vida, para vir nos trazer o manual de instruções, para administrar os recursos para chegar até nós, científica, filosófica, religiosamente falando. Se não fosse a mediunidade, se não fosse o envio de todo o conhecimento do plano espiritual para nós aqui, nós estaríamos do mesmo tamanho, não teríamos crescido isso aqui.
se não tivesse sido planejado e executado toda a programação de envio de mensageiros para cá, para trazer para nós os recursos que existem além daqui, da Terra, nós estaríamos no mesmo tamanho. Nós estaríamos ainda sem navegação, nós estaríamos ainda ilhados. Aconteceria aqui uma tempestade, um tsunami, e nós ainda iríamos achar que o mundo arrasou, como foi o dilúvio, que foi uma catástrofe regionalizada. Como não tinha comunicação, registrou aquilo ali, para ali o mundo acabou. Agora hoje acontece um tsunami lá na Indonésia que arrasa com a Indonésia toda. Na mesma hora, o mundo todo está sabendo. Nós ainda estaríamos andando a pé ou a cavalo. Não teria carro, não teria avião, não teria trem de ferro, não teria motor a vapor. Como é que foi que chegou isso? Avião. Jesus designa e chama: ô, Santos Dumont, vem cá, vai lá, mostra para eles como é que voa. Você já sabe daqui. De repente surge uma doença, os meninos começam a nascer e começam a ficar paralítico. Jesus vai lá e fala: ô Albert Sabin, vem cá, vai lá, cria uma vacina para aliviar meus meninos lá dessa confusão. E assim, sucessivamente, todos os recursos vêm pelos caminhos da mediunidade. Todos os recursos vêm pela intercessão do Cristo, em nome de Deus, para nos fomentar desses recursos, para que nós possamos nos desenvolver. Nós somos dependentes de Deus e do Cristo, e dos amigos espirituais, e de todos os promotores desses recursos, para que eles cheguem até nós, para que a gente evolua. Nós somos perfectíveis sim, mas se não houvesse o investimento em nós, isso precisa de começar a despertar em nós uma gratidão profunda pelo Pai, que nos concedeu a vida, que é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas, está lá na questão número 1 dos Espíritos. Pela vida, pelo provimento, pelo alimento, pelo ar, pelo batimento do coração, e que nós passamos pela vida e nem percebemos. Nós só percebemos que nós temos um coração quando ele começa a funcionar mal. Nós só sentimos ele bater quando ele começa a desregular. Nós só sentimos respirar quando nós arranjamos um problema no pulmão. O resto é tudo concedido naturalmente. E a gente nem para agradecer. Nós só entendemos o que é fome quando nos falta o alimento. Do resto a gente alimenta naturalmente. O nosso intestino funciona naturalmente. O aparelho digestivo todo funciona. Só percebemos que existe um aparelho digestivo quando ele dá problema, alguma disfunção. Nós tínhamos que agradecer demais por isso. Mas nós estamos falando de reencarnação. Como entender isso tudo se nós não tomarmos como referência a reencarnação? Nós devíamos de agradecer aos nossos ancestrais, ter uma gratidão profunda pelos nossos ancestrais, por Abraão, por Noé, por Abraão, por Isaac, filho de Abraão, por Jacó, filho de Isaac, pelos 12 chefes das 12 tribos, filhos de Jacó, da qual vem Moisés, que nos traz a primeira revelação, os 10 mandamentos, que nos tira daquela brutalidade no campo das relações interpessoais e estabelece, é olho por olho, dente por dente, agora não vale massacrar mais, agora é um por um. Foi um grande salto. Como entender isso sem ter tido a oportunidade de estar presente lá? Como entender que nós introjectamos, internalizamos isso no nosso entendimento, sem termos vivenciado isso? Nós devíamos ter muita gratidão por todos os espíritos desencarnados que patrocinam a nossa vida.
Nós devíamos de agradecer todos os dias o nosso Espírito protetor, o que nós chamamos de anjo da guarda, que só quer o nosso bem, só vibra pelo nosso bem, só nos dá bons conselhos, só nos traz corretivos pelos canais da intuição. A gente nem sintoniza com ele. Como entender isso? Para que tem isso tudo disponível para mim, se eu não reencarno mais? Se a vida é só essa aqui? E se a vida é só essa aqui, o que será desses que estão no erro, que estão assim errados, mas errando, se corrompendo, se adulterando mental, moralmente, muito mais do que nós, atolados na transgressão às leis divinas? O que será deles? Aí vamos lembrar, Deus é soberanamente justo, sim. Eles responderão pelos seus atos, porque eles são livres, mas são responsáveis. Mas eles precisam de oportunidades para se responsabilizar pelos seus atos. O que será deles? Será o mesmo que está sendo de nós. Nós estamos ainda vivendo num mundo de expiações e provas, reencarnando aqui, sendo que nós podíamos estar não necessitando mais reencarnar, porque nós só reencarnamos enquanto nós precisamos reencarnar. Chega uma hora que nós não precisamos mais. Então nós vamos para outros mundos mais elevados e não precisamos mais, não tem necessidade mais de conviver com a matéria. Nós já não precisamos mais de se submeter às aflições do mundo. O que é que Jesus fala para nós? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando é que nós não vamos precisar encarnar mais? Não, quando a gente vencer o mundo. O que é vencer o mundo? É estabelecer em nós uma independência da matéria. Cortar essa relação de dependência que nós temos com a matéria. Qual que é a definição de espírito puro? Lá na questão 100 do Livro dos Espíritos. Espírito puro, espíritos puros são aqueles que nenhuma influência mais sofrem da matéria. Nenhuma relação mais tem com a matéria. Então não precisa reencarnar mais, não tem mais relação com a matéria, não independe da matéria. Vamos fazer o gráfico da Trindade Universal, só para a gente relembrar. Sei que todos nós já estudamos isso, mas para a gente relembrar. Está também nos nossos vídeos estudos mais minuciosos sobre isso. Da Trindade Universal. Deus, Espírito e matéria. Tudo no universo se resume nisso aqui, segundo a síntese da doutrina espírita. Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Espírito, princípio espiritual, princípio material. Evolução. Interrelacionamento. Deus fomenta o espírito, Deus fomenta a matéria. Deus criou e sustenta. Deus criou e sustenta. E aqui, essa relação aqui? A matéria influencia em nós. E nós influenciamos na matéria. É aqui é que mora a razão da nossa vida, da nossa reencarnação, da nossa relação espírito com matéria. Porque nós precisamos de equalizar isso aqui. A matéria ainda exerce uma influência muito forte sobre determinadas categorias de espírito, exerce uma influência relativa sobre determinadas categorias de espírito e exerce influência nenhuma mais sobre outras determinadas categorias de espírito. O que é isso? Evolução. Kardec, os espíritos trazem para nós 3 categorias de mundos. Mundos inferiores, mundos intermediários e mundos superiores. Onde é que nós estamos encarnados? Aqui. Mas tem encarnados aqui? Tem. E aqui? Aqui não tem mais encarnado, que aqui não tem mais influência da matéria. A influência da matéria é só até aqui. Passou daqui, não precisa encarnar mais. Não tem mais influência da matéria sobre essas almas que vivem nos mundos superiores. São mundos divinos, são mundos
vamos assim, numa pobreza de linguagem, vamos falar assim, mundos imateriais, ou mundos fluídicos. Segundo os Espíritos, para nós é mundos fluídicos. Então, tem mais matéria. Não tem mais essa relação com a matéria. Mas aqui ainda tem. Nós estamos hoje vivenciando um momento em que nós estamos passando daqui para aqui em categoria, sem mudar de lugar. Em categoria de inferior, mundo de expiação e prova, para mundo intermediário. A Terra está mudando de categoria. Vamos lá na terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mas como é que eu vou me amansar se eu não tiver oportunidade de exercitar-me nessa relação com a matéria? Porque o que me embrutece? O que me embrutece é a consequência da forma como eu me relaciono com a matéria. Que matéria, gente? Essa materialidade que nós ainda temos em nós. Nós transpiramos materialidade. Nós jogamos materialidade para fora quando sopramos, quando respiramos. Quando pensamos, nós pensamos materialidade. É muita que tem em nós ainda. Como é que eu vou me libertar disso? Como é que eu vou me purificar? Como é que eu vou me tornar um espírito puro? Como é que eu vou dar esse salto daqui para chegar lá? Eu preciso de vivenciar experiências novas, eu preciso de me exercitar. Nessa experiência com a matéria aqui, nós transgredimos a lei divina muito. E vimos aí no passado transgredindo muito, vimos lá atrás no passado. E viemos hoje continuando transgredindo. E aí, como é que fica? O juízo final? E o juízo final? Se eu não tiver novas oportunidades, às vezes eu encarno aqui agora nessa vida, sem nenhuma condição de me reabilitar fisicamente falando. Só espiritualmente. Vamos esperar um juízo final? Quando virá esse juízo final, como nós entendíamos? Será que esse juízo final não é relativo? Será que hoje para mim não é juízo final? No íntimo da minha própria consciência, da minha mente? Então, a lógica, tomando como Deus soberanamente justo e bom, tomando esse atributo de Deus, a lógica nos mostra a necessidade da reencarnação. Como é que a justiça e a bondade divinas vão utilizar as minhas qualidades para eu ascender nessa evolução? Porque, gente, os espíritos que moram aqui são espíritos muito evoluídos. Os espíritos que moram aqui são espíritos mais evoluídos do que nós. E os espíritos que moram aqui são espíritos que estão em evolução. Deus é soberanamente justo e bom. Esses aqui são filhos de Deus. Jesus está entre eles. O Cristo. Como os Cristos estão entre eles. Queremos saber de que se trata, de que nós estamos falando, quando estamos falando sobre os Cristos? Vamos lá nos vídeos, quando nós estudamos Jesus, que nós esmiuçamos isso lá. A quantidade de Cristos que precisa de ter para dirigir esses mundos onde são necessários os amparos, as instruções, os recursos. Jesus é um Cristo governador do nosso planeta. Delegado de Deus nessa assistência e condução dessa humanidade que está no planeta Terra. Das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Eu ainda tenho muitas ovelhas sob os meus cuidados, que ainda não estão nesse aprisco. Lembra dessa passagem no Evangelho? Mas que eu as arrebanharei. Porque das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Vamos entender isso? 1850 nós éramos 1 bilhão de almas aqui, de ovelhas aqui, na Terra.
172 anos agora, no momento propício, com todos os recursos ideais, ele vai lá e busca 7 bilhões, quase 7 bilhões de outras ovelhas e põe junto com todos nós. E nós podemos, inclusive, ser uma dessas 7 bilhões. E nos coloca todos juntos, joio e trigo, crescendo até a ceifa. Que hora que é a ceifa? É exatamente essa hora que concretizará essa passagem de um nível para outro de evolução. Agora, essas ovelhas precisam de vir para o aprisco. Onde é que é o aprisco? Aqui. Como é que as ovelhas vêm? Reencarnando. Como não entender isso? Como entender isso sem essa consideração da oportunidade? Aí vem Jesus e fala assim: cada um receberá de acordo com as suas obras. Como eu vou obrar se eu não tiver oportunidade de obrar? Só no plano espiritual? Mas eu aprendi que quando você desencarna, você vai para o plano espiritual e fica lá. Na ociosidade, na contemplação, na louvação, no louvor. Será que é esse o louvor que Deus quer? Todas as nossas transgressões aqui se faz, aqui se paga. E às vezes não paga nada, mas às vezes tem que voltar e pagar. Primeiro mandamento: eu sou o Deus zeloso, que visito a iniquidade do pai no filho. 1, 2, 3, 4. Do pai, nessa geração. No filho, na terceira ou quarta geração. Primeira, segunda, terceira, quarta. Aqui se faz, aqui se paga. Quem semeia vento, colhe tempestade. Não é assim que a gente escuta a lei de causa e efeito? O que ele está falando no primeiro mandamento? Eu sou o Deus zeloso, que visito a iniquidade. O que é iniquidade? Transgressões repetidas são chamadas de iniquidade. Pecados repetidos. Quantos pecados nós não temos repetido através das oportunidades que a gente vem tendo? Eu visito a iniquidade do pai. Quem que é o pai? Um espírito. No filho, quem que é o filho? Um espírito. Desencarna aqui, volta ao plano espiritual. 1 geração, 2 geração, 3 geração, depois volta como avô, bisavô, trisavô. Volta aqui. Quem? O mesmo espírito. De que forma? Só tem um jeito dele voltar aqui, reencarnando. E só tem um jeito dele nascer aqui, como filho. Aqui ele é pai. Mas é o mesmo espírito. Como é que Jesus se chamava? O filho do homem. Nós somos filhos de nós mesmos. Nós somos um produto de nós mesmos. Nós somos um extrato das nossas experiências, das nossas escolhas. Porque nós somos livres, nós temos livre-arbítrio, nós nos construímos. Mas para isso nós precisamos de oportunidades. Para a gente fechar. Lembrando Emmanuel, quando diz para nós assim: a reencarnação poderia ser considerada como sendo um perdão divino, se é que Deus pudesse perdoar. Esse é que Deus pudesse perdoar nos convida a uma reflexão mais profunda de o que nós entendemos de perdão. Segundo Emmanuel, perdão divino se expressa através de oportunidades. Você foi lá, errou muito, em vez de eu te punir, de eu te castigar, de eu te mandar para o inferno, de eu te botar no fogo, que eu vou simplesmente te dar mais uma oportunidade. Você vai para um fogo danado, que é o fogo do seu remorso, do seu arrependimento, da sua submissão, do seu submetimento a circunstâncias bem coerentes com tudo aquilo que você causou, que você vivenciou, segundo a lei de causa e efeito. Aí nós começamos a buscar uma coerência entre esse Deus Pai, que antes era um outro Deus, que aí Jesus veio e falou: não, ele é Pai. Uma referência paterna para nós. Aí nós vamos buscar essa coerência entre Deus Pai e nós filhos. Porque esses são filhos de Deus, esses também são, esses também são. Deus não privilegia ninguém porque ele é justo. Então esses aqui não são privilegiados, são merecedores. E merecimento é sinônimo de conquista.
Então eles fizeram necessariamente essa trajetória. Só que eles são mais velhos que nós também. E reencarnaram quantas vezes foram necessárias. Se não no mundo terra, obviamente que esses aqui não vivenciaram isso aqui, porque Jesus é um co-criador do planeta Terra. Isso tem 4,5 bilhões de anos, segundo a ciência. Então, onde é que eles elaboraram a sua evolução? Encarnando e reencarnando onde? Vamos lá para o 9º princípio fundamental. Pluralidade dos mundos habitados. Em outros mundos. Iguais à Terra na categoria dos inferiores, tem outros mundos certamente. Isso que nos afirma os Espíritos. Nós vamos interromper aqui rapidinho. Retornamos daqui a pouquinho com a segunda parte do nosso encontro de hoje. Tá? Até já.